Tudo bem com você? Esperamos que sim. Nós trouxemos um novo vídeo, preparamos um novo vídeo para você. E esperamos que sirva de proveito, obviamente, para a sua vida, o seu crescimento. O tema que trouxemos é vencendo as tentações. Decidimos subdividir esse tema em 3 partes, então esse vídeo é a primeira parte. E essa primeira parte está fundamentada no Evangelho de Lucas, no capítulo 4 e os versículos do 1º ao 4. Vamos lê-lo? Pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada e, ao fim desse período, estava faminto. Indagou-lhe então o diabo: se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe contestou: está escrito, nem só de pão viverá o ser humano. Antes de darmos continuidade, vamos falar do que seja tentação. Pelo dicionário da língua portuguesa, tentação é o ato de tentar. É o movimento interior para se fazer o mal. Tentar é pôr à prova, é induzir a. Pela Bíblia Sagrada, tentação ganha um caráter mais abrangente. Se não vejamos, na carta de Tiago, no capítulo 1 e verso 13, está escrito que Deus a ninguém tenta, nem pode ser tentado pelo mal. Bom, se Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado pelo mal, qual é a procedência da tentação? E qual o objetivo? Então, a procedência da tentação é diabólica e o objetivo é destruir o ser humano. Porque tentação é isso. Lembra que a Bíblia Sagrada chama Satanás, o diabo, de o pai da mentira, o pai do engano, e diz que Satanás, a sua missão, o seu propósito é roubar, matar e destruir. Então qual é o objetivo da tentação? Destruir, desconstruir, exterminar. Esse é o objetivo. Bom, o diabo foi banido dos céus, do convívio com Deus. Sabemos disso. Devemos chamar a atenção de que o diabo é o único ser que já está condenado. Deus o baniu da convivência com ele e o condenou, o sentenciou. Então, ele é o único ser que já está condenado. Portanto, se tornou o quê? Um franco atirador. Ele não tem nada a perder. Ele foi banido porque ele ambicionou ser igual a Deus. Ele usurpou o trono do Senhor, o trono do Altíssimo. Por isso foi banido e condenado. Com isso, ele se voltou para a obra mais sublime de Deus, que é o ser humano. O ser humano é a única obra de Deus que fora feita conforme a imagem e semelhança do Altíssimo. O Satanás, então, usando do mesmo expediente pelo qual ele foi banido e condenado, ele tentou ao homem, ao primeiro homem, Adão. O termo Adão significa homem. E, infelizmente, para a infelicidade de toda a humanidade, Adão cedeu.
Ele pecou. Antes do pecado, o homem era o regente da terra. Ele governava a terra. Ele nomeou tudo. Todas as coisas da natureza, tudo foi nomeado pelo ser humano. Porque o homem era governante da terra. Com a queda, o homem passou esse governo a Satanás, ao diabo. Lembra? Quem é o pai do pecado? Satanás. Então o homem legalizou a ação maligna em sua vida. E é isso que nós vemos no mundo. E é por isso que a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Em todos os segmentos, esferas de atuação humana, nós temos a interferência do diabo. Seja no campo social, familiar, econômico, político, em tudo. O ser humano sofre a interferência do inimigo. Por quê? Porque o próprio homem legalizou o agir do Satanás em sua vida. Com esse prefácio inicial, nós voltamos ao texto. O Satanás, ele sabia que estava diante do Filho de Deus, do Altíssimo, Filho do Altíssimo. Estava diante do ungido do Senhor. E ele sabia, conhecia o propósito, a missão do Senhor Jesus, que era e é resgatar o ser humano da sua condição de pecador, quanto mais, de servo do pecado, de escravo do pecado, para a liberdade, para a vida eterna, para a comunhão com Deus. Esse é o propósito, essa é a missão do Senhor Jesus. E Satanás sabia muito bem. Então ele pensou: eu sou franco atirador, não tenho nada a perder, mas estou condenado mesmo. Não custa nada. O primeiro Adão eu tentei, o primeiro homem eu tentei, e ele caiu. Ele cedeu à minha tentação. Ele ambicionou ser igual a Deus, como eu ambicionei e fui banido. Então ele caiu em pecado, caiu em desgraça. Vá que esse, quem sabe, faça o mesmo. E qual era o objetivo? O inimigo sabia que se o Senhor Jesus houvesse cedido à tentação, caído em pecado, não haveria salvação para a humanidade. Estaríamos irremediavelmente condenados, perdidos. Não haveria mais salvação para a humanidade. Ele sabia disso. Por isso ele investiu todas as suas cartas para que o Senhor Jesus caísse em desgraça. E assim todos nós estivéssemos automaticamente condenados. Porque, repito, para ele não há salvação. Ele já está sentenciado e condenado. Mas para o ser humano há salvação, se ele crer na pessoa do Senhor Jesus, se ele crer na obra salvífica que o Senhor Jesus realizou por ele. Então, para nós há esperança. Durante os 40 dias de jejum, o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo. E após os 40 dias, ele estava fisicamente debilitado. O texto diz que ele estava faminto. Muito faminto. Porque é do alimento físico que o corpo humano extrai as energias necessárias para a sua subsistência. O Satanás sabe muito bem disso. Então ele
olhando para uma pedra, disse ao Senhor Jesus: se tu és o Filho de Deus, se realmente és o Filho de Deus, ordena que essa pedra se transforme em pão e se alimente. Estás faminto, muito faminto. Ao que o Senhor Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o ser humano. Detalhe importantíssimo. No verso 1, o texto diz que o Senhor Jesus estava cheio do Espírito Santo, pleno do Espírito. Espírito Santo em ação. E aqui o Senhor Jesus usa a Escritura Sagrada. Está em Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Rebateu a tentação do diabo usando a palavra de Deus. Então, como é que se combate? Como é que se enfrenta? Como é que se vence as tentações? Cheio do Espírito Santo e cheio do conhecimento prático da palavra de Deus. Por que frisamos conhecimento prático? Porque não adianta conhecer por conhecer se não praticar. O Senhor Jesus disse: sede praticantes da minha palavra, não apenas ouvintes. O mero ouvinte extrai pouca coisa, tem pouco benefício. É de pouca valia para o ser humano o conhecer, teoricamente, apenas a palavra de Deus. Esse conhecimento precisa ser prático, precisa ser vivido. Muito bem. Então, o Senhor Jesus rebateu e venceu a tentação no corpo através da palavra, pelo uso da Escritura Sagrada. Isso nos dá a lição que nós devemos fazer o mesmo. Muito bem. Todo o ser humano, ele é tentado da mesma forma. Porque, veja bem, o que aconteceu? Com o pecado, Deus disse que o salário do pecado é a morte. Deus disse que o pecador, ele tem que morrer. Então, para o homem ser salvo, se faria necessário que outro da espécie dele, sem pecado, sem mácula, o substituísse, morresse por ele. E é isso que o Senhor Jesus realiza. Foi isso que ele fez. O Senhor Jesus é a encarnação do próprio Deus. O Deus que se fez homem. O Deus que, como homem, sofreu tudo que o homem sofre. Passou por todas as situações que o homem passa. A Bíblia diz que em tudo foi tentado como nós, mas sem pecado. Essa é a substancial diferença. E teria que ser imaculado, sem pecado, para poder ser o Salvador. Satanás sabia disso. Então, é através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo que o ser humano alcança liberdade e salvação. Todo o ser humano é tentado nas 3 dimensões de sua vida. O que é o homem? Mostramos em outro vídeo. Um ser constituído de corpo, espírito e alma. Esse vídeo mostra a tentação no corpo, nessa dimensão do homem, no corpo. O Senhor Jesus foi tentado no corpo. Estava muito faminto, mas fez questão de mostrar que a essência do ser humano não é o corpo. A essência do ser humano é o seu espírito. O ser humano não tem carências somente de ordem material, ordem física. Nem só de pão viverá o ser humano. A maior carência do ser humano é de ordem espiritual, é no seu espírito. E o espírito do homem só pode se alimentar pela palavra de Deus. Essa lição.
Olha, o Satanás, o inimigo, o diabo, ele não está tão preocupado com a situação do pecador. E leia-se pecador como aquele que vive na prática do pecado. Porque todo ser humano peca. Mas o pecador é aquele que vive na prática do pecado. Então todo pecador, ele está sob o jugo do pecado. Ele é escravo do pecado. Então Satanás, o diabo, não está tão preocupado com a situação dessas pessoas. Porque elas não têm o que perder. Elas não têm o que perder. Elas já vivem sob o jugo. Pequeno esforço as mantém subjugadas. Então qual é a maior preocupação do diabo? É com todo aquele que já entregou-se a Cristo. É com todo aquele que já creu na pessoa gloriosa do Senhor Jesus e já o recebeu como seu Salvador. Recebeu vida nova, recebeu perdão dos seus pecados e vive uma vida nova e abundante em Jesus Cristo. É com essas pessoas que ele está preocupado. Porque essas pessoas têm o que perder. Entendeu? Elas têm o que perder. E o que é? A vida eterna. Então o que acontece? Todos os dias o inimigo está tentando, principalmente essas pessoas, esses cristãos reais, verdadeiros, legítimos cristãos, com ofertas, tentando induzi-lo a abrir mão de sua salvação, da vida eterna em Jesus Cristo, por migalhas deste mundo. Sim, porque todas as riquezas deste mundo são migalhas se comparadas ao tesouro maior que é a vida eterna. Então o que é que acontece? No Evangelho de João, no capítulo 16 e verso 33, está escrito: o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, no mundo enfrentareis tribulações, mas tenha fé, tenha coragem e determinação. Eu venci o mundo, diz o Senhor. O que ele quer dizer com isso? Que tribulações, aflições, angústias, dificuldades, doenças, enfermidades e uma série de tantas coisas que todos nós estamos cansados de sabermos e de convivermos com elas, são inevitáveis. São inevitáveis. De uma proporção maior ou menor, todo ser humano enfrenta. Mas a questão não é essa. A questão é como enfrentá-las, como encará-las. O Senhor Jesus está dizendo que se depositarmos a nossa confiança, a nossa fé e a nossa esperança nele, assim como ele triunfou, assim como ele venceu, nós também venceremos. E venceremos nele, obviamente. É isso que o Senhor está dizendo. Enfatizamos isso para dizer que todos estamos susceptíveis a essas coisas. Quando tudo está funcionando bem, é muito fácil ser cristão, não é? Muito fácil. Agora, quando as adversidades batem à porta, que posicionamento nós tomamos? São ofertas, são tentações do diabo para que a gente deixe de priorizar as necessidades do espírito para priorizarmos as necessidades do corpo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A tentação do diabo é essa: fazer com que desviemos do foco e priorizemos as necessidades do corpo em detrimento às necessidades do espírito. Então,
Quantas vezes a pessoa está enfrentando uma doença, enfermidade, já está durando por algum tempo e ela fica exasperada, né? Às vezes o cristão está enfrentando, por exemplo, o desemprego. Está vendo os alimentos ficando escassos em casa, vendo a qualquer momento a sua família passar por dificuldades. E aí, quantas vezes surgem ofertas do dinheiro fácil? Olha, tem um dinheiro aí, facinho, para você. Basta tão somente que você faça uma entrega aí de um objeto, de uma coisa aí e tal. Basta entregar. E você vai receber esse dinheiro fácil. Ou há uma oportunidade aí de um negócio aí, um negócio vai ser um dinheiro fácil para você. Você só vai ter que subornar algumas pessoas, corromper. Você vai ter que mentir, usar de artifícios, de estratégias. Nada que não se possa fazer. O importante é que você vai ter o seu dinheiro assegurado. Olha, necessidade do seu corpo, da sua família. Você vai poder alimentar a sua família, alimentar você, e vai ter condições até de realizar seus sonhos, aquela viagem que você tanto sonhava, né? São oportunidades que o inimigo usa. Assim como usou a oportunidade quando viu o Senhor Jesus debilitado no seu corpo físico, com fome, faminto. São ofertas. Por exemplo, quantos cristãos não são tentados da seguinte forma? Olha, você tem observado que você é um excelente pregador, que você ensina muito bem a palavra, você tem um conhecimento vasto das Escrituras? Você observou que as pessoas param para te ouvir e te aplaudem? Você pode muito bem tirar proveito disso. Que mal há? Você pode aproveitar o ensejo para tirar um bom dinheiro dessas pessoas. Elas estão aí, sabe, como se oferecendo a serem subornadas, a serem usadas mesmo. E o elemento, o cristão, cede a essa tentação. Começa com uma pequena coisa e a coisa vai se avolumando. Quando se dá conta, já está totalmente entregue, de volta, como diz as Escrituras, o cão de volta ao seu vômito. Termina abrindo mão do seu tesouro maior, que é a vida eterna, pelas migalhas deste mundo. Quantos lobos travestidos de ovelha? Quantos, como o Senhor Jesus disse, sepulcros caiados, fora bonitinhos, bem arrumados, internamente uma sujeira total? Quantos? Por quê? Porque cederam à tentação do diabo e terminaram abrindo mão do tesouro maior, que é a vida eterna. Quantos não se enveredaram cada vez mais? Sabe o poço profundo, nunca tem fim. Abraçaram o engodo do diabo de que, é ilusão, é balela. Deus sequer existe. Não existe
condenação, não existe inferno, juízo. Não, a vida se resume aqui. Depois da morte, acabou tudo. E quantos não se convencem disso? Não abraçaram essa mentira diabólica e estão usando de tudo, de todos os artifícios, de todas as artimanhas para se darem bem aqui. Então, se entregaram às luxúrias, se entregaram às vaidades, se entregaram aos prazeres deste mundo, aos prazeres desta vida. Quantos? Não são poucos, são muitos. Mas o Senhor Jesus, que nos é o modelo, o exemplo maior, nos diz que se vence as tentações, cheios do Espírito Santo e cheios do conhecimento prático da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Esse é o ensinamento de Cristo. E Ele tem autoridade para isso, porque Ele venceu por nós. Ele venceu as tentações do diabo para garantir a nós que nele nós venceremos também. Então, não vamos abrir mão da nossa riqueza maior, que é a salvação, pelas migalhas oferecidas por Satanás. Reflita sobre isso. Pense sobre isso. E até o nosso próximo vídeo, com a segunda parte. Ok? Que Deus continue a nos abençoar, em nome de Jesus.